Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis. O assunto do vídeo hoje pulou alguns lugares na fila, né? E eu resolvi adiantar ele porque eu notei que há muito interesse sobre esse tema. E já deixo aqui um abraço para o grupo Voltras Brasil, que me ajuda pra caramba a produzir esses vídeos, sempre me dando dica e apoiando. Hoje nós vamos falar de mobilidade elétrica. Mas falar de mobilidade elétrica implica falar de um monte de coisa. Implica falar de modais de transporte, de bateria, de infraestrutura, e isso daria um vídeo muito grande. Então, eu vou ser mais específico. Eu vou falar sobre as duas rodas, sobre motos elétricas e se elas são viáveis ou não do ponto de vista da sustentabilidade aqui no Brasil. Não é um vídeo review de um produto específico, mas eu vou falar da minha experiência pessoal como proprietário de uma Volts EV1 Sport. Se você se interessou, gosta de motos elétricas, então aguenta aí que depois da vinheta eu vou te contar tudo que eu descobri sobre isso. Pessoal, o assunto moto sempre desperta muitas paixões, né? E quando você fala de algo que você gosta, você tende a exagerar. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um índice com todos os assuntos que a gente vai conversar e também os minutos. Aí você pode pular diretamente para o ponto que mais te interessa. Pessoal, o dia seguinte terminei a gravação, na edição percebi que o vídeo ainda ficou muito longo. Então eu vou fazer o seguinte, se você não tiver tempo de assistir todo o vídeo, né, com a narrativa direitinho e com o índice que eu vou colocar aqui embaixo, eu vou estar fazendo alguns cortes também. Então, se você não tiver o tempo, você pode buscar os cortes no canal. Tudo bem? Voltamos ao vídeo. Bom, olha, eu aprendi a pilotar motos numa CG, né, uma Honda CG, tirei minha carteira de habilitação aos 18 anos, mas, de fato, eu só fui possuir a minha primeira moto lá pelos 26 anos. É uma moto pouco conhecida no Brasil, a Cagiva Canyon 500. Na época que eu adquiri essa moto, eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra. E lá nas Terras da Rainha, as licenças para você pilotar moto varia de acordo com a potência dela, a cilindrada. Então, no meu caso, eu comprei uma moto que me deixava ali no limite de uma moto de aprendiz, né? Essa moto 500 cilindrada de quase 35 HP é considerada uma moto ainda de aprendiz. Eu lembro que eu comprei essa moto no eBay, eu não vi ela pessoalmente, né? E ela estava lá na Escócia e eu morava no sul. Então o voo atrasou e quando eu retornei já estava de noite. E choveu pra caramba, como é de se esperar lá no Reino Unido. E eu lembro que os caminhões passavam e me davam aquele banho. Eu nunca senti tanto frio na vida. E também uma sensação de segurança. Ali eu aprendi uma importante lição. Moto, para andar em estrada, precisa ter potência, precisa ter torque. E torque é tão importante quanto ter bons freios. E esse é um fato importante a ser observado. Os motores elétricos, eles têm uma característica diferente dos motores a combustão em relação ao torque. Quando você está na estrada e tem um carro na sua traseira querendo te atropelar, você precisa ter o torque imediato para sair daquela situação de perigo. Você já deve ter escutado que motores elétricos têm torque instantâneo e normalmente veículos elétricos não possuem caixa de marcha. Se você observar no gráfico que eu vou colocar aqui na tela, você vai ver que na verdade o torque de motores elétricos é muito mais constante, linear e previsível do que um motor a combustão, que precisa fazer uso da caixa de marcha e tem aquela aceleração para chegar na rotação ideal para ele atingir o torque. Voltando lá para a minha Cagiva Canyon 500, já tinha ficado claro para mim que rodovia não seria o forte dela. Mas o meu uso era principalmente para explorar as redondezas de onde eu morava, em estradas pequenas, os que eles chamam de B-roads. Eu escolhi ter uma moto no Reino Unido, apesar do tempo lá ser sempre meio chuvoso e frio, porque as motos gozavam de uma série de incentivos por lá. Olha, era
mais barato, obviamente, de abastecer, né? O consumo era menor do que um carro, eu não pagava estacionamento, eu tinha isenção dos pedágios para rodar nos centros da cidade, chamados congestion charges de Londres, eu podia rodar na faixa de ônibus. O trânsito também por lá é muito mais civilizado e respeitoso do que aqui no Brasil, então eu me sentia muito seguro pilotando uma moto. E eu era solteiro, né? Então eu andava praticamente sozinho. E a moto me permitia fazer essas explorações sem ficar carregando peso extra. Fazia sentido para mim. E eu gosto quando as coisas fazem sentido. E isso é um alerta de spoiler. Por outro lado, a minha Cagiva ela era velhinha. E eu tinha que fazer uma inspeção anual. E ela sempre reprovava nessa inspeção. Conseguir peça para ela era um negócio muito difícil. Era só lá nas bimbocas da Itália e a internet nem era tão desenvolvida como é hoje para achar esse tipo de coisa. Não tinha tutorial no YouTube ensinando como fazer as coisas, era tudo em fórum de discussão. E eu aprendi a botar a mão na massa, porque a mão de obra na Inglaterra é muito cara, então eu comprava as peças e eu mesmo acertava a minha moto. De todo modo, eu não tinha a confiabilidade que eu comecei a desejar para fazer voos mais altos, né? Então eu trabalhava, juntei uma grana e comprei uma moto mais nova, uma Suzuki V-Strom 650. Essa moto ela tinha, enfim, ela era confiável, ela era segura, ela era barata de manter e ela tinha performance. Com essa moto eu viajei pra caramba, gente, foram mais de 10 países que eu fiz na Europa. E os carros davam passagem quando eu vinha na moto. Era uma diferença muito grande em relação à moto anterior. E com isso eu aprendi algumas outras lições importantes nesse mundo das duas rodas e eu vou voltar a essas lições mais na frente. Quando eu já estava me preparando para retornar para o Brasil, terminando o doutorado, resolvi então vender a moto e comprar uma bicicleta para não ficar a pé. O respeito ao ciclista lá também é muito grande, então eu pedalava no meio dos carros e eu respirava aquela fumaça que saía do escapamento. Os carros lá são potentes, ou seja, poluem mais. Os carros lá, apesar de ser uma frota nova, né, muitos são a diesel. Né, e aquela fumaça realmente era algo bastante desagradável de ter que se lidar no dia a dia. Nessa época, em torno de 2009, eu vi nascer lá a Revolução Elétrica. E eu tinha certeza que se eu ficasse na Europa, o meu próximo veículo já seria elétrico. Olha, eu vi subsídio do governo, eu vi instalação de postos de recarga rápida, gratuitos, eu vi programas de troca de carros antigos por carros elétricos com desconto. Então, eu percebi que o mundo estava mudando nesse sentido. Mas eu só via veículos, eu não via moto. O mais próximo disso que eu via era a Zero Motorcycles. E era assim, era distante, era na Califórnia, era uma coisa que não estava ali presente no nosso cotidiano. Então, estudando mais sobre mobilidade elétrica, sobre motos elétricas e carros elétricos, eu descobri uma coisa que, na verdade, veio como uma surpresa para mim naquele momento. As motos são muito mais poluidoras do que os carros. E esse é um outro fato importante que nós temos que observar, o fato 2. Atualmente, uma moto moderna emite de 3 a 9 vezes mais poluentes do que um carro moderno também. Olha, isso se deve porque o sistema de escapamento de uma moto ele é muito mais simples se comparado ao sistema de escapamento de um carro. Né? A gente não tem espaço para trabalhar isso da mesma forma. Apesar das motos modernas terem catalisador, a gente não coloca todos os filtros que a gente coloca no sistema de escapamento de um carro. Isso sem falar na galera que resolve trocar aí o sistema de escapamento só para ter um som, enfim, que eles consideram mais agradável. E isso é um outro tipo de problema, que aí polui duas vezes, né? Polui a atmosfera e tem a poluição sonora. Aliás, vocês sabiam que hoje no Brasil existe o Programa Nacional de Controle de Ruído Veicular, que atualmente está na fase 6, né? E limita o ruído que sua moto pode emitir em 80 decibéis. Aliás, esse programa veio antes, inclusive, do Programa de Controle de Emissões, né? O PROMOT. Poluição sonora, gente, é um assunto muito sério. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, é uma das poluições que mais trazem problemas à saúde, não só dos humanos, mas da fauna também. A Agência Nacional de Meio Ambiente Europeia
estima que 16 mil mortes e até 72 mil internações hospitalares são devidos a problemas causados pela poluição sonora. Eu não estou falando que o ruído vai te matar ou vai te levar para o hospital, mas ele gera uma série de problemas que podem te levar, né, à morte e a doenças que demandam hospitalização, desde um distúrbio do sono até problema no aleitamento materno. O ruído ele começa a ser prejudicial a partir de 75 decibéis e quando chega nos 120 decibéis ele já causa dor, né, desconforto. Então o OMS fala que se você vai ficar exposto ao ruído durante o dia, ele não deveria ultrapassar os 65 decibéis. E por que eu estou falando disso? Olha, porque o nosso programa diz 80, a OMS diz 65, mas não é raro a gente ver motos que excedem esse ruído, né? E nas motos elétricas a gente tem a vantagem de poder controlar esse ruído. Note, eu não estou dizendo aqui que veículos elétricos não podem emitir ruído ou não devem emitir ruído. Muito pelo contrário, eu acho sim que eles devem pela própria segurança dos pedestres, em especial quando os carros estão em baixa velocidade. A diferença é que o processo aqui é o avesso, né? Em vez de a gente tentar abafar o som de um motor a combustão interna, a gente vai criar artificialmente um som que pode ser moldado para as necessidades específicas dele e com maior controle da amplitude. Em relação à poluição atmosférica, aqui no Brasil nós temos o Programa de Controle da Poluição do Ar por Monociclos e Veículos Similares, o PROMOT. Ele limita os limites de emissão desde 2003, baseados em diretrizes da Comunidade Europeia. Aqui o que a gente chama de fase M1 seria equivalente à fase Euro 1. Atualmente nós estamos no PROMOT fase 4, né? O PROMOT 4. E a Europa já está no Euro 5. Em 2023 nós vamos então para o PROMOT fase 5. Mesmo em 2023, a moto está prevista para poluir até 3 vezes mais do que o carro. Nos testes que são feitos, a moto tem que garantir esse controle de emissão só até os 20 mil quilômetros, no máximo, dependendo inclusive da cilindrada da moto. Motos menores são 11 mil quilômetros, já os carros são 160 mil quilômetros. A gente sabe que a vida útil de uma moto é muito superior a 20 mil quilômetros. Depois disso, pode poluir à vontade. O PROMOT ele determina limites para emissões, não só as emissões exaustivas, né, aquelas que saem do escapamento das motos, mas também evaporativas e de particulados. Em relação às emissões exaustivas, ele determina limite ali para óxidos de nitrogênio, que são gases prejudiciais à saúde, para o dióxido de carbono, né, o CO2, que enfim está relacionado principalmente ao efeito estufa, e também para os hidrocarbonetos totais, o THC, que também está ligado ao efeito estufa, entre eles tem ali o metano, né, que causa uma série de prejuízos ao homem sinalado. Mas aqui, para nossa análise, nós vamos acabar focando ali para o principal, que é o CO2, né, que é o dióxido de carbono. Hoje, no PROMOT 4, na verdade desde 2016, as motos podem emitir até 2 gramas de dióxido de carbono, né, de CO2, por quilômetro rodado. Quando chegar no PROMOT 5, então, isso cai pela metade, né, vai ser só 1 grama por quilômetro rodado.